Limites, dizer sim para os outros sem dizer não para você. Você tem dificuldade em dizer não? Você tem medo de deixar de ser amada quando faz isso? E é exatamente por isso que você se abandona em tantas decisões. Se você sempre coloca os outros em primeiro lugar, se sente culpada quando pensa em você, se diz sim quando queria dizer não, e se sente cansada emocionalmente, esse vídeo aqui é para você. E eu sou Gabriele, terapeuta, e aqui eu ensino você a criar clareza mental e um espaço emocional para parar de viver em guerra com você mesmo. E hoje eu vou te explicar o porquê é tão difícil colocar limites. E eu vou mostrar também uma técnica simples para você aprender a dizer sim sem se abandonar. Então vamos lá. O que realmente são limites? Limite não é uma barreira contra o outro. Limite é proteção de você com você. Limite não é ser egoísta. Limite é ser responsável com você mesmo pelo seu emocional. E quando você não tem limite, isso não é amor, isso é autonegação. Limite é aquilo que protege você de se machucar emocionalmente. É a linha entre o que você aceita e aquilo que você não aceita. E não é sobre se afastar das pessoas, é sobre se respeitar, se preservar, preservar a sua paz, a sua energia, os seus valores e as suas necessidades. Então, limite não é atacar outra pessoa, não é egoísmo e não é ser rude. É simplesmente dizer: até aqui eu consigo. Além disso, eu vou me machucar e eu escolho me respeitar. Por que é tão difícil colocar limites? Primeiro, limites emocionais mal construídos. Desde criança você aprende: se eu agradar, eu sou aceita. Se eu contrariar, eu sou rejeitada. Então, o seu corpo ele associa dizer não igual a perder amor. Dizer sim igual a pertencimento. E qual o resultado disso? Você cresce sendo treinada para sobreviver e não para se respeitar. Um segundo ponto também, muito importante, é a culpa implantada socialmente, principalmente para as mulheres. Você é ensinada, as mulheres é ensinada para ser boazinha, a cuidar de todo mundo, a se anular para manter a paz da família, manter a paz de tudo. Então, quando você tenta se priorizar, a mente ela dispara um gatilho. Você está sendo ruim, você está sendo egoísta, você deveria aguentar. Mas isso não é culpa, isso é condicionamento. E o terceiro ponto, autocontrole emocional que foi enfraquecido. Quando você não sabe lidar com a reação do outro, você prefere ceder, prefere se machucar do que lidar com o desconforto. Você prefere se calar do que se posicionar. Então, não é sobre o outro, é sobre a sua capacidade de sustentar as suas escolhas. Você não sofre por falta de amor, você sofre por falta de limites saudáveis que você não aprendeu a colocar. Agora vamos partir para a técnica do sim consciente. Antes de dizer sim para alguém, você precisa primeiro dizer sim para você mesmo. E toda vez que alguém te pedir alguma coisa ou fizer algo que te incomode, você precisa aprender essas perguntas, já anota aí salva esse vídeo para você ter elas. Que isso precisa estar no seu consciente para você entender. Primeiro, eu realmente quero isso? Aí você se pergunta, não é o que esperam de mim, não é o que fica bonito, mas o que eu verdadeiramente quero? É para mim?
Vai na sua primeira resposta, aquela resposta interna. Se vier um não, respeita isso. A segunda pergunta: isso me fere? Essa decisão, isso que estão me pedindo, isso que está fazendo, isso me machuca, me fere, isso me cansa emocionalmente, isso vai me deixar esgotada, vai ficar com que eu fique pensando isso várias vezes à noite. Se te machuca de alguma forma, se isso vai te doer, então não é um não, porque isso não é amor. Se você fizer, isso é autoabandono. E o terceiro: se eu disser sim, eu vou me abandonar? Essa é a pergunta mais importante que tem. Porque muitas vezes a gente diz sim, mas é um sim vazio, é um sim para agradar, mas é um sim com nossa frustração. É que a gente fica irritado com a gente mesmo, aquilo fica nos incomodando. E como aplicar isso no nosso dia a dia? Quando acontecer, você respira fundo, para de decidir no impulso e treina. Começa a treinar pequenas negativas primeiro. Aprende que quem te ama de verdade respeita o seu limite em primeiro lugar. E se o preço do sim for muito alto, se te custar muito, então é muito caro. Então, você precisa a entender que você não perde as pessoas, você coloca limite nelas. Você só perde quem estava com você pelo que você tem, não pelo que você é. E então, colocar limite nos outros é uma forma de auto-amor. E se você quer aprender a se respeitar emocionalmente, parar de se abandonar, construir uma relação mais saudável, fica comigo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.